Olá, bom dia para vocês, bom dia para nossa audiência. Bom dia. Bom, Bruno, então já vou, como eu expliquei para o pessoal, já vou fazer a pergunta para você. O que significa nesse momento esse panorama de um possível segundo turno com Flávio apenas 10 pontos de Lula, então Lula com 46%, Flávio com 36%. O que significa? Quais são os próximos passos? Agora olhando para a última pesquisa do ano, já chegando no ano de eleição. Bom, anotei alguns pontos aqui para que a nossa audiência entenda de forma mais adequada essa pesquisa há tanto tempo da eleição. O primeiro aspecto, que é um ponto importante, é um retrato, essa pesquisa é um retrato extremamente precoce, justamente por causa da distância. Tá? A gente está há mais de um ano da eleição, antes da formação real de palanques, das alianças, não tem campanha ainda, não tem debate. E aí tem um ponto importante que vai ao encontro do que você me perguntou a respeito do Flávio Bolsonaro como pré-candidato. É claro que pesquisa de opinião, quando um candidato novo é colocado, ainda mais um candidato que é representante do maior ativo eleitoral por parte da oposição, que é o Jair Bolsonaro, esse candidato, imediatamente ao anúncio, vai aparecer nas pesquisas de forma bem colocada e ratificando justamente essa potência eleitoral que continua sendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá? Mas, dada a distância, repito, esse é um ponto importante, as posições hoje dos candidatos, não é garantido que essas posições hoje, inclusive o Flávio Bolsonaro como segundo, que isso vai continuar. Tá? Então é preciso olhar essa pesquisa com certo cuidado. O segundo ponto, que é um ponto que aí eu acho mais importante de todo esse desenho que se apresenta dos candidatos em todos os cenários, o atual presidente Lula em todos os cenários vence, o ponto mais importante aqui é justamente o viés estrutural que essa pesquisa tem, o viés estrutural com que essa pesquisa tem aparecido na imprensa. Tá? Esse destaque obsessivo em relação à vantagem de Lula não é o ponto mais relevante. Tá? Eu acho que o ponto mais relevante aqui é esse tamanho expressivo do eleitorado que não se vê representado em nenhum candidato. Em praticamente todos os cenários que foram feitos pela pesquisa Quest, os percentuais de branco, nulo e de indecisos e de abstenção, esse percentual oscila entre 15% e 20%. É um patamar muito, mas muito elevado para uma eleição presidencial e não é um detalhe estatístico, e não é uma representação só de agora. Na eleição de 2022, o número de abstenção foi muito alto. Então, esse eu acho que é o ponto de maior atenção dessa pesquisa, porque é o mais difícil de ser alterado, tá? Considerando as eleições anteriores. Então, os candidatos vão ter esse desafio de uma desconfiança muito grande de uma percentual importante da população. Se esse percentual não for alterado, a gente vai continuar tendo esse número alto. E esse é um número que pesa numa eleição presidencial, se houver uma proximidade muito grande entre os dois candidatos, e esse continente, portanto, explica muito dessa desilusão política, por um lado, e, por outro lado, explica também essa desordem, desorganização e tudo que vem acontecendo na política já há muitos anos e não só agora. Um terceiro ponto, que é essa leitura triunfalista em relação a vitória do Lula, ou a possível vitória do Lula nos cenários de primeiro e segundo turno. Tá? Aí tem um ponto que também é relevante para efeito dessa pesquisa, que é o índice, a taxa de reprovação de 49% em relação ao atual presidente. É muito alto. Então, 49% dos entrevistados reprovam o atual governo. A taxa de aprovação é muito próxima, 48%, que significa que metade reprova e metade não reprova. Por que esse dado da reprovação é importante? Primeiro, quem está em mandato sofre todas as consequências eleitorais de um mau governo ou das condições estruturais da economia e de crise política. Fica mais refém em relação a isso. Isso significa, do ponto de vista prático, que se houver um candidato forte da oposição, esse candidato consegue aproveitar essa fragilidade do governo. Por outro lado, isso é um ponto importante, historicamente, aquele presidente que está em mandato e que tenta a reeleição sempre venceu a eleição, à exceção de Bolsonaro, porque tem a máquina pública, tem todos os mecanismos para
digamos assim, comprar votos, entre aspas, ou seja, fazer políticas públicas que convençam aquela parte do eleitorado que efetivamente precisa da ajuda do governo federal. O quarto e último ponto, o desempenho do Flávio Bolsonaro. É um desempenho importante, dado o capital político do seu pai. É um desenho importante, embora precário, que precisa ser analisado sem caricatura. Tá? Ele aparece nessa pesquisa como o nome mais competitivo da oposição, porque justamente herda esse espólio eleitoral consolidado. Se esse número vai continuar ou não no ano que vem, vai dependendo de uma série de coisas, incluindo o próprio posicionamento e atuação do Flávio Bolsonaro desde agora, e como a capital eleitoral a ser constituída, ele precisa rodar o país e não só achar, como eu acho que nem acha, não só achar que o apoio e a bênção do seu pai serão suficientes, e ele precisa trabalhar alianças também, que é um grande problema hoje da parte dele, não ele próprio, mas do grupo que o cerca. Tá? Outro dado importante, por último, aqui, para a gente esquadrinhar para a nossa audiência essa pesquisa, é a informação nessa pesquisa de que 62% dos entrevistados dizem que não vão votar de jeito nenhum no Flávio Bolsonaro. Então, o Flávio Bolsonaro tem uma rejeição muito grande em relação ao nome dele, e essa rejeição não é fácil de ser superada, e talvez nem seja. Tá? Então, para resumir, os dois grandes temas dessa pesquisa não é exatamente a corrida eleitoral, o que os números revelam da corrida eleitoral Lula em primeiro, mas o índice expressivo de pessoas que não se veem representadas pelos candidatos, e segundo, o alto índice de rejeição tanto do atual presidente Lula quanto do candidato mais competitivo hoje da oposição, que é o Flávio Bolsonaro. E aí, Bruno, para fazer uma pergunta aqui para a gente se encaminhar para encerrar, mas eu quero saber de você, agora que a gente está aí mais ou menos 2 semanas, né, 15 dias de 2026, uma pergunta que imagino que, né, todo brasileiro quer saber. Você acha que o Brasil entra em 2026 e entra numa eleição um pouco mais previsível que 2022, ou ainda você acha que vai ser um ano que vai mexer muito, que vai ser um ano caótico, ou você acha que se desenrola um pouco mais, não tranquilo, mas com um pouco mais de certeza do que 2022? Olha, previsibilidade na política brasileira é um negócio impossível. O que eu posso te dizer, tentando responder de forma objetiva a sua pergunta, é o seguinte: ao contrário da eleição de 2022, em que havia do outro lado, como candidato da situação à época, o Jair Bolsonaro, que, repito, ainda é o grande ativo eleitoral da oposição, nessa eleição de agora, o atual presidente, que é muito forte eleitoralmente ainda, está em mandato, o que, historicamente, como eu falei, garante não, mas tem uma posição decisiva para se reeleger. Do outro lado, embora o Flávio Bolsonaro tenha se apresentado, ele próprio, no dia seguinte ao anúncio de que ele seria candidato, disse que colocou em dúvida se ele continua ou não. Então, por parte da oposição, a gente nem sabe ainda quem será o candidato mais forte. Eu acho que uma vez que se desenhe quem será o candidato, Flávio ou outro, Tarcísio, que seja, uma vez que esse quadro político-partidário para os candidatos esteja definido, a gente pode saber com mais certeza. Mas a minha, digamos assim, não é nem aposta, mas considerando a própria história do Brasil e o fato de que quem está em mandato tem uma força eleitoral porque tem a máquina pública na mão, o Lula, neste momento, é o franco favorito para se reeleger. Está aí a análise de Bruno. E na minha opinião, infelizmente. Na sua opinião, infelizmente. Está aí a análise de Bruno Garchagen, mais uma vez. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, Bruno. Obrigado, nos vemos dia, na próxima. Que tenha um bom dia, uma boa quarta-feira. Agora, Du, depois de receber o Bruno, trazendo a nossa análise política desse momento, última pesquisa eleitoral do ano, agora a gente tem um outro convidado para receber. Convidado. Mas, vamos fazer essa transição de um jeito leve, então, O esquema do programa vocês estão conhecendo. Bruno entra, traz a sua análise política, aprofunda em algum determinado tema, fechamos o bloco político e agora a gente parte para o próximo bloco.